Imagina só, 20 de fevereiro de 1954, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, some. Simplesmente desaparece por uma noite inteira. A explicação oficial? Uma emergência no dentista. Mas a outra história, essa sim, é de arrepiar. Dizem que o encontro não foi com um dentista, mas com seres de outro planeta. Bora mergulhar nesse mistério e tentar entender o que pode ter acontecido de verdade naquela noite. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A pergunta que alimenta teorias da conspiração há mais de 70 anos. Onde é que estava o presidente? A gente está falando do homem mais poderoso do planeta no auge da Guerra Fria. Sumido. O mistério todo não é só o sumiço em si, mas o silêncio, sabe? O silêncio ensurdecedor que veio depois. Então, a gente tem basicamente duas versões completamente opostas para essa história. De um lado, uma coisa super comum, super banal, uma dor de dente. Sabe, uma coisa que acontece com qualquer um. Do outro lado a gente tem um evento que poderia mudar para sempre o nosso lugar no universo. Vamos dar uma olhada de perto nas evidências de cada uma dessas histórias. Para a gente conseguir entender a teoria da conspiração, a gente precisa primeiro voltar para a confusão que foi aquela noite. E o mais doido é que tudo começa com um detalhe meio esquisito. O presidente resolve tirar umas férias assim, do nada, logo depois de já ter tido umas férias. Olha só o cenário. Eisenhower tá lá no seu refúgio em Palm Springs, um lugar super tranquilo para relaxar. E aí, de repente, ele some. Não tá mais lá. Nenhum comunicado oficial, nenhuma explicação pra imprensa, nada. E a gente sabe, né, quando não tem fatos, a imaginação corre solta. E se já não estava estranho o suficiente, a coisa fica ainda mais bizarra. Nesse vácuo de informação, a Associated Press, uma das maiores agências de notícias do mundo, solta uma bomba. O presidente morreu de ataque cardíaco. Mas aí, 2 minutos depois, eles desmentem tudo. A desculpa oficial? Alguém estava brincando no sistema. Sério? Uma agência desse tamanho, em plena Guerra Fria, essa justificativa soou para muita gente tão inacreditável quanto a própria ideia dos alienígenas. Aí, na manhã seguinte, a Casa Branca finalmente resolve falar alguma coisa. E a explicação que eles dão é simples, direta e, sinceramente, bem sem graça. A linha do tempo oficial é bem retinha, sabe? Às 8 da noite, jantar. 9 horas, ele lasca uma coroa no dente comendo frango frito. 10 horas, sai correndo pro dentista. E na manhã seguinte, tá lá, sorridente numa missa, como se nada tivesse acontecido. Uma história perfeitinha, né? Talvez perfeita demais para ser verdade, segundo alguns. E para fechar com chave de ouro, o governo do Eisenhower faz uma baita jogada de marketing. Eles apresentam o tal dentista, o Dr. Francis Purcell, em um evento social. Tipo, olha aqui, gente, o dentista que cuidou do presidente. Parecia que a história tinha acabado ali, mas na verdade, era só o começo de uma teoria muito mais maluca. Beleza, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado dessa história. A versão que diz que essa visitinha ao dentista era só uma cortina de fumaça. Um disfarce para um dos encontros mais importantes de toda a história da humanidade. Segundo essa teoria, no meio da noite, no deserto, o destino do presidente não era um consultório dentário. Que nada! Ele teria sido levado secretamente para a base da Força Aérea de Edwards, um lugar super secreto. E o encontro dele não era com um dentista, mas sim com visitantes de fora da Terra. E o mais impressionante é o nível de detalhe dessa teoria. Não foi só um encontro, não. Foram 2. Primeiro, com uma raça de alienígenas conhecidos como os nórdicos. Eles pareciam humanos, sabe? Pele clara, cabelo claro. E a oferta deles era toda sobre paz, sabedoria espiritual e tecnologia em troca do nosso desarmamento nuclear. Mas aparentemente, Eisenhower recusou. Ele ficou com medo de deixar o país vulnerável no meio da Guerra Fria. Logo em seguida, teria acontecido o segundo encontro. Dessa vez com os famosos Greys, os cinzentos. Aquela imagem clássica de alien que a gente conhece. A oferta deles era bem diferente. Tecnologia avançada, em troca de algo bem sinistro. Eles queriam permissão para abduzir um número limitado de humanos e gado para fazer experimentos, mas com a promessa de devolver todo mundo são e salvo. E esse acordo, conhecido no mundo da ufologia como Tratado de Criada, Eisenhower teria aceitado. Olha, uma história dessas tão maluca precisa de testemunhas à altura, né? Então, vamos colocar frente a frente o que dizem as pessoas de dentro do governo e o que dizem os documentos oficiais e, claro, os céticos.
E a gente começa com uma citação de peso do coronel Philip Corso, que trabalhou no Conselho de Segurança Nacional do próprio Eisenhower. Preste atenção no que ele disse. Nós negociamos uma espécie de rendição com eles. Eles ditaram os termos porque sabiam que o que mais temíamos era a divulgação. Reparou na palavra que ele usou? Rendição, não acordo. Isso dá a entender que a gente não estava negociando de igual para igual, mas sim numa posição de muita desvantagem. Outra peça-chave nesse quebra-cabeça é William Cooper, um ex-membro da inteligência naval. Ele jurava de pé junto que viu documento secreto sobre esse contato. Ele descrevia até os nomes dos projetos. O projeto Sigma, que seria para entrar em contato com naves em órbita, e o projeto Plato, para estabelecer relações diplomáticas. E tem mais, Cooper ainda adiciona uma camada de intriga dizendo que uma terceira raça alienígena teria nos avisado para não confiar nos Gracie. Mas aí a gente vai para o outro lado da história. A realidade fria e dura dos arquivos. Jim Latcherfeld, o cara que era literalmente o guardião dos arquivos do Eisenhower, é bem direto ao ponto. Não há nada nos arquivos que indique que isso aconteceu. Simples assim. Décadas de pesquisa e nenhum bilhetinho, nenhum pedaço de papel para confirmar essa história toda. E aqui a gente tem o que talvez seja o argumento mais forte da versão oficial: os registros médicos do presidente. Eles foram divulgados em 1991 e mostram um padrão bem claro. Aquele problema no dente em fevereiro de 54 não foi um caso isolado, não mesmo. Foi só mais um episódio numa série de problemas que ele já tinha com aquela mesma coroa dentária. Então, como é que a gente bota isso tudo na balança? De um lado, temos testemunhas de gente de dentro do governo que arriscou a carreira e a vida para contar isso. Do outro, a falta total de provas físicas e os registros oficiais dizendo o contrário. Vamos colocar os argumentos lado a lado para a gente visualizar melhor? Essa tabela aqui resume bem o beco sem saída que é essa história. Se a gente olha os registros médicos, os céticos mostram o histórico do dente. Já os teóricos da conspiração dizem: cadê o registro do dentista daquela noite específica? Quando a gente fala dos documentos oficiais, os arquivos estão vazios, não tem nada sobre alienígenas. Mas os denunciantes garantem que viram esses papéis, que eles foram destruídos ou escondidos. É a palavra de um contra a ausência de prova do outro. Um verdadeiro impasse. E bem quando parece que a balança vai pender para o lado dos céticos, surge uma coisa nova. Um documento britânico que teve o sigilo retirado em 2010 sugere que o Churchill e o próprio Eisenhower já tinham acobertado um encontro com um OVNI durante a Segunda Guerra Mundial, para evitar pânico geral. Isso não prova o Tratado de 54, claro, mas mostra uma coisa muito importante, um precedente. Mostra que eles já tinham escondido algo parecido antes e sabiam como manter um segredo desse tamanho. Sendo verdade ou não, uma coisa certa, essa história deixou um legado, um impacto gigantesco. Ela mudou completamente a forma como a ufologia e até a nossa cultura popular enxergam os encontros com extraterrestres. Para muitos pesquisadores do assunto, como o Dr. Michael Salla, esse suposto tratado é tipo a pedra de Roseta da ufologia. É a chave que decifra tudo que veio depois. Sabe por quê? Porque explicaria a mudança radical nos relatos. Antes, se falava muito em encontros com seres de luz, amigáveis. Depois dos anos 50, a coisa mudou para histórias sombrias de abdução e experimentos. E para botar mais lenha na fogueira, tem essa frase famosa que muita gente atribui ao general Douglas MacArthur, dita só um ano depois do suposto encontro. Ele teria dito: as nações do mundo terão de se unir, pois a próxima guerra será uma guerra interplanetária. Uau! Muita gente acha que isso foi um aviso velado, sabe? Uma indireta sobre as consequências do tal tratado. Mas é bom deixar claro que os historiadores debatem bastante o contexto e até se essa citação é 100% autêntica. No fim das contas, a gente fica com a dúvida no ar. Foi só um dente lascado? Um detalhe bobo na vida de um presidente? Ou foi um tratado secreto que mudou o rumo da humanidade e nos colocou numa estrada cósmica que a gente nem sabe onde vai dar? Por enquanto, parece que a resposta para essa pergunta continua lá em cima, guardada entre as estrelas.